Enfim, se não for isso aqui, eu nunca tinha feito uma oração assim. Nunca tinha tido uma conversa com o Senhor, sabe? Nem era convertida, nada. E eu falei, pode tirar, só me ajuda, porque eu não vou aguentar sozinha. Sabe qual a dificuldade dos relacionamentos? Você não sabe nem quem você é, como você vai se amar. Você não se acolhe. Você não se perdoa. Como você vai saber quem você é? Como você vai amar o próximo? Você acha que você não foi tocado porque os teus colegas à volta estavam todo mundo no mover de Deus? Minha visão abre. Tem visão no mundo espiritual, quando Deus permite. E eu vi um anjo vendo no meio daquela galera. Ele chegou diante de mim, segurou a minha camisa, me segurou por trás, tira a espada e me atravessa. Por isso a sua dor. E ele tira a espada. Quando tira a espada, sai sangue e sai pus ao mesmo tempo. Deus... Mulheres, homens, idosos iam caindo tudo naquele lugar. Eu via assim, ó, transpassado na garganta de jovens. Eu via pessoas assim, os seus pulsos arrebentados, coração, mas agonizando de sangue. Elas ainda estavam vivas, mas se agonizando naquele lugar, Romário. Mas de repente, aparece uma ponte, e a ponte sempre esteve ali. Alguém apontando, dizendo... Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Som Profético Podcast, este canal que tem abençoado vidas por onde essa mensagem tem chegado. Hoje estamos aqui em um cenário completamente diferente. Estamos aqui para fazer uma retrospectiva desse ano de 2025, de tudo aquilo que o Senhor tem feito através do podcast. Separamos aqui alguns momentos que marcaram a trajetória desse podcast e decidimos hoje fazer essa retrospectiva com os momentos chaves que marcaram esse ano de 2025. Então, para você que nos acompanha, nós queremos ser muito gratos a você que se inscreveu, que compartilhou, que ainda está compartilhando essa mensagem, porque agora em dezembro, chegando a marca dos 10 mil inscritos. Tudo para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então nós ficamos muito felizes, muito agradecidos a Deus por tudo que Ele está fazendo. Hoje nós queremos fazer então um vídeo bem diferente, colocando aqui alguns testemunhos, colocando aqui algumas partes que marcaram esse ano e também, já como de costume, dia 20 de dezembro, lá no nosso Instagram, @som.profético, nós vamos estar sorteando o livro Prosperar é uma Decisão, sorteando o livro Desenterrando Talentos e também nós vamos estar enviando uma oferta como uma semente, um presente de Natal juntamente para o ganhador no valor de R$150. Queremos abençoar o seu Natal, queremos abençoar a sua vida como uma semente plantando na sua vida. E o que você precisa fazer para concorrer a esse sorteio? Se inscrever aqui no canal e deixar um comentário fixado, eu quero, que aí a gente vai estar separando o seu nome aqui para colocar no sorteio, que será dia 20 de dezembro, lá no nosso Instagram, @som.profético. Então, vamos lá para esse episódio, fique até o final, que certamente vai edificar a sua vida. Glória a Deus, mais um episódio muito especial, né, Romário? Nesse cenário maravilhoso. Para vocês que estão nos acompanhando há mais tempo, deve estar estranhando, né, Romário? A gente sempre está lá no nosso estúdio do Som Profético, mas hoje a gente está aqui. E aonde nós estamos? Nós estamos na nossa casa, Glória a Deus. Aonde nós congregamos aqui é o Ministério Evangelístico Luz e Vida às Nações. Estamos gravando direto aqui da nossa casa que nós amamos, né? Já um abraço para os nossos pastores, pastor Douglas, pastor Luiz e toda a membresia, né, desse ministério abençoado aqui da cidade de Gaspar. Inclusive, se você é dessa região de Gaspar, Brusque, Blumenau, Itajaí, se você é de Santa Catarina e quiser visitar a gente aqui, fique à vontade. Deus vai te receber aqui e nós também vamos te receber
com muita alegria. Hoje nós estamos com um episódio muito especial. Nós estamos aqui comemorando os 10 mil inscritos, Romário. Em fevereiro, quando a gente começou, você imaginava que a gente ia bater 10 mil? Olha, em dezembro já? A gente não criou uma expectativa assim porque tudo é novidade, né? Mas a gente sabe que quando a gente vai fazendo um trabalho sério aí, né? Então a gente pode colher bons resultados, né? E só foi possível pela glória de Deus e também por você que nos apoiou nesse projeto, que isso vai dando credibilidade para o canal, vai aumentando o alcance também desses vídeos quando você clica no gostei, no compartilhar, né? Então a gente fica muito grato a Deus e foi uma marca aí, está sendo uma marca, né, muito importante para esse canal. E muito bom, nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor e também agradecer a vocês que se inscreveram, estão curtindo, comentando e compartilhando. Hoje então, Romário, vamos começar? Vamos lá. Nós separamos aqui, nós não vamos dizer os melhores momentos porque todos os episódios foram momentos muito especiais. Todos os convidados que vieram até o Som Profético, eu tenho a plena convicção, Romário, que foram convidados que Deus preparou e que Deus trouxe para um propósito muito específico para a sua vida. Então, se você está chegando aqui agora no canal, eu sugiro que você venha assistir todos os episódios, que com certeza Deus vai falar com você. E nós separamos aqui então, nós pegamos um trecho dos momentos que nós vamos trazer aqui para vocês. E o primeiro momento que a gente vai trazer aqui, Romário, é do episódio 14 do Gustavo. O Gustavo, ele teve aqui com a gente 3 vezes? Acho que 4 vezes. 4 vezes, né? E esse foi o primeiro episódio do Gustavo, foi o episódio 14, o segundo episódio. Esse momento aqui foi o segundo episódio do Gustavo. Correto. Mas dentro do Som Profético foi o episódio 14, onde ele teve uma experiência extraordinária, Romário. Deus, ele abriu a visão do Gustavo, essa visão, e ele pôde ter uma experiência sobrenatural onde ele foi até o inferno. E eu quero pedir para você assistir até o final. Por quê? Porque eu quero pedir para você comentar aqui embaixo. Desses 4 momentos que a gente vai apresentar aqui para vocês, esse é só o primeiro, qual foi o momento que mais Deus falou com você? O momento que Deus tocou o seu coração? A gente sabe que existe, né, Romário, as necessidades diferentes de pessoas para pessoa. Então, Deus pode falar com você nesse primeiro momento que a gente vai mostrar aqui para você, a experiência do Gustavo, e Deus pode falar com outra pessoa nos próximos momentos que a gente vai disponibilizar aqui, Glória né? a Deus, sim. Então, eu quero pedir para você colocar nos comentários em qual momento que Deus falou com você, o que Deus falou com você. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trazer então o episódio, uma parte do episódio do Gustavo. E até pegando aqui esse gancho, né, Gesiel, para você que também está vendo esse vídeo pela primeira vez, você que está nos acompanhando, por que o nome do nosso canal é Som Profético? Baseado em Atos 2,17, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, a palavra do Senhor realmente se cumprindo nesse primeiro momento, né, onde o Gustavo tem essa visão, e Deus já tinha declarado em sua palavra que nos últimos dias, no tempo do Espírito Santo, essa camisa aqui é proposital, honrando o Espírito Santo, de tudo aquilo que Ele está fazendo em nós, nos preenchendo, nos enchendo, e daquilo que Ele está fazendo também aqui no podcast, porque nós sabemos que se o Espírito Santo não nos convencer, nossa mensagem ela é vã, né? Ela não tem efeito. E também nós vamos deixar aqui embaixo o link dos 4 episódios completos para você que desejar ver assim que terminar esse episódio. Então agora vamos lá ver o episódio do Gustavo. Eu aprendi uma coisa: pecado que não tem perdão, blasfema contra o Espírito Santo. Não há perdão. Jesus ele fala isso. Mas sabe agora um dos maiores pecados é você recusar a salvação. O dom gratuito de Deus. Ele não preparou esse lugar para o homem. Nós sabemos disso. Ele preparou para o diabo e os seus adeptos. Porque recusaram estar com Deus e ficar com Deus. Então o Senhor é de princípios.
E assim, o meu achismo, não compete o que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu vejo assim, poxa, será que Deus vai criar, vai jogar essa pessoa? Não, ele deu uma oportunidade. Ele falou, vão e multipliquem. As pessoas estão gerando e Deus dá a vida, Deus concede pessoas. Só que aí ele dá oportunidade. Eu tenho a escolha de se eu quero ou não a Cristo. E ele tá dando ali, ó. O caminho é esse. Uma vez, eu até falei aqui no bastidor, o Senhor me deu uma visão. Essa aí foi uma visão, eu vi, literalmente. Eu via duas paredes grandes, de muitas pessoas. E ela começava a empurrar. E quando elas iam se fechando, no meio dessas duas paredes, Mário, tinha um grande buraco alto. E lá embaixo tinha vários espetos. Esses espetos, eles eram embaixo largo, eles iam começando ficando fino em cima. Muito pontudo assim em cima. E vários. E aí, de repente, quando eu vi aquela parede, ela ia empurrando jovens, mulheres, homens, idosos, iam caindo tudo naquele lugar. Eu via, assim, ó, transpassado na garganta de jovens. Eu via pessoas, assim, os seus pulsos arrebentados, coração, mas agonizando de sangue. Elas ainda estavam vivas, mas se agonizando naquele lugar, Romário. Mas, de repente, aparece uma ponte ultrapassando esses dois lugares. E um lugar, uma porta, cessava um lugar de segurança. E aí o Senhor começa a ministrar e trazer toda essa revelação e o discernimento disso. Ele dizia, as duas paredes simbolizam o tempo. Porque é um tempo onde que você nasce e você morre. Então essa parede está te empurrando. Esse tempo está te empurrando para alguma coisa. Ela está te empurrando para algum lugar. O tempo está te levando a algum lugar. E aquelas pessoas que estavam caindo eram pessoas que estavam vivendo na sua imoralidade, nas suas vontades. Sabe? E do lado que tinha a ponte, significava Jesus. Porque ele é a porta estreita, levando com um caminho de salvação. Algumas pessoas subiam para aquela porta, aquela ponte, sabe? Mas outras não queriam entrar na ponte. Sabendo mesmo que irem para a morte. Falei, não vai dar em nada. Isso aqui é alguma coisa na minha cabeça que está empurrando. Não vai dar em nada isso. Mas quando elas caíram já não havia mais volta. E a ponte sempre esteve ali. Alguém apontando, dizendo, ei, tem uma ponte ali, ó. Dá para nós se salvar. Ei, tem um Jesus aqui. Tem uma salvação nos aguardando. E eles vão dizer, loucura, religiosos. Vocês estão fora. Mas o dia do Senhor virá. Romário, que experiência extraordinária do Gustavo. Eu fico assim, muito feliz por ele ter contado essa experiência no nosso podcast, e são poucas as pessoas que Deus ele dá essa graça de ter essas experiências, né? E nós louvamos a Deus por isso. E qual que será o próximo momento? Então agora, no nosso segundo momento aqui, vai ser o episódio da Bruna, que é o episódio de número 17 aqui do nosso canal. E esse testemunho da Bruna foi algo assim que a gente já, quando iniciou esse podcast, né, a minha esposa já comentava, a gente já tinha compartilhado, já tinha acreditado que um dia a gente poderia convidar a Bruna. Inclusive, ela sonhou que convidava a Bruna numa das conferências que é feito ali em Itajaí pelo Mevan, e assim aconteceu. A gente teve um encontro lá, convidamos a Bruna para esse podcast. Quando a gente convidou a Bruna, a gente já sabia que essa história de paternidade entre ela e o pai dela, que é o apóstolo Luiz Hermínio, seria uma história que deveria ser contado, porque uma história de transformação entre uma filha, entre um pai e entre aquilo que Deus faz na vida daqueles que creem na sua palavra, que creem no seu Espírito Santo e que buscam a Deus. Então nós vamos deixar agora esse momento para você acompanhar e refletir sobre isso. E dentro desse episódio, Romário, eu posso dizer assim por mim, né, que a gente recebeu, talvez, cara, pelo peso, né, desse testemunho, o testemunho mais edificante para nós. O comentário mais edificante que a gente leu, né? Isso, o comentário mais edificante para nós. Por quê? Porque mostra
o resultado do som profético, né? Que é transmitir uma palavra que venha ajudar você a tomar decisões corretas na sua vida. E quando a gente disponibilizou esse episódio da Bruna, a gente recebeu esse comentário que a gente já falou por várias vezes aqui no decorrer dos episódios, que foi o seguinte: uma moça tinha problema com a paternidade, problema com o pai, iria casar e não iria convidar o pai para o casamento por conta desse problema, desse histórico, né, de problema com o pai. E quando ela assistiu esse episódio da Bruna, ela tomou a decisão correta de poder casar e convidar o pai para o casamento. Para nós isso é muito gratificante, saber que pessoas estão se movimentando e tomando decisões a partir daquilo que Deus está fazendo e falando no som profético. Então confira esse trecho do episódio da Bruna, que é muito edificante, falando sobre a paternidade. Eu sempre entrei em muitos relacionamentos por conta da falta de paternidade. Então eu sempre tive aquele sentimento de... Eu sempre sofri demais quando terminava um relacionamento, enfim. E sempre fui muito de festa. Em São Paulo a gente, como eu falei, tem acesso muito fácil a muitas coisas. Então eu ia muito pra festa. E essa era a minha vida, e eu falava que eu não ia sair disso, que eu tinha nascido pra isso. Eu trabalhava muito, então acordava de manhã, né, ia pro trabalho. Geralmente toda semana tinha trabalho, tinha agência. E lá em São Paulo também tem muitos eventos, assim, que você vai, que você frequenta, conhece muitas pessoas. E chegou uma hora que começou a sair de São Paulo também, Rio de Janeiro e Salvador, e muitas festas, muitas coisas. Que na verdade é uma vida normal para quem vive nesse mundo, né? Eu não fazia a menor ideia do que era uma vida cristã, eu até nem queria isso pra minha vida, mesmo falava. Eu sempre soube da minha paternidade, sempre soube que o Luiz era o meu pai, mas eu não tinha a menor noção de quem era o Luiz, em questão ministerial, né? Profético e apóstolo e tudo mais. E na virada do ano de 2021 para 2022, na verdade em 2021 eu tive um término de um relacionamento e eu entreguei minha vida para Jesus com o meu pai na igreja. Eu aceitei Jesus, declarei Jesus, né? Mas também não tinha a menor noção do que isso significava. Nessa época eu tinha ganho uma Bíblia de uma amigona minha. E essa Bíblia é a Bíblia que eu tenho até hoje, que é a Bíblia da Joyce. E eu comecei a ler essa Bíblia é uma Bíblia comentada pela Joyce. Então, por mais que você não entenda a Bíblia, porque eu não entendia nada, quando você começa a ler, você não entende nada. Ela tem os comentários dela. E todas as vezes que a gente fazia roleta russa, abre a Bíblia, Deus fala comigo, eu vinha um comentário assim que, mexia muito comigo. Eu fui criada na igreja católica, fui batizada, crismada, eucaristia, crisma e tudo mais. Mas eu comecei a me interessar pela Bíblia. Então eu lia muito esporadicamente, assim, eu nunca gostei muito de ler, isso foi uma coisa que Deus também transformou na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa que leu demais, só depois que eu me converti mesmo. E eu lembro que eu tava num Réveillon de 2021 para 2022, no Nordeste. Todo Réveillon a gente ia pro Nordeste, enfim, 7 dias de festa e droga. E numa dessas noites, exatamente no dia 31, às 7 horas da manhã do dia seguinte, eu tava numa festa com um sol, assim, ardente na minha cabeça. E uma moça chegou pra mim, provavelmente drogada, e falou pra mim assim, eu tava sentada, esperando a boa vontade de alguém querer ir embora. E ela falou pra mim assim, esse lugar aqui não é pra você. Nossa. Deus tem uma coisa muito maior pra sua vida. E você merece muito mais do que isso, porque você é uma princesa. E na época eu tava num relacionamento e ela apontava assim pra ele e falava, isso aqui não é pra sua vida. Não é isso que Deus tem pra você. Eu apontava pra ele, né? E eu falei, tá bom. E eu, que pessoa doida, né? A partir desse dia, o meu relacionamento começou a desmoronar. E a minha mente em relação à Bíblia começou a mudar. Porque eu comecei a ouvir louvor.
E aí, algumas coisas, assim, eu já conhecia o meu pai, né? Eu já tinha uma intimidade com ele. Então, algumas coisas eu comecei a ter mais interesse, assim, pela vida. Tipo, pai, o que que é isso? O que que significa isso? Tipo, o que que significa Maranata? Foi uma das perguntas que eu fiz pra ele. Porque todo louvor que eu escutava tinha Maranata, hora vem, Maranata. Então, começou desse jeito. Só que eu não conhecia o Senhor. Eu não tinha tido aquele encontro ainda. E também não tinha tomado a decisão, sabe? E eu lembro que isso foi na virada do ano. E aí, mais ou menos em final de abril, assim, mais ou menos, uns 4 meses depois, eu vi esse relacionamento, que já era um relacionamento de muitos anos, que também nada acontecia, não casava, não ia pra frente. Relacionamento que não é cristão, a gente sabe que, né? E eu tava me sentindo muito mal, e eu me dei conta de que eu tava realmente extremamente dependente emocional, e eu tava no início de uma depressão, assim. Porque eu tava muito magra, eu comia e aquilo não me alimentava. Eu chorava muitas vezes sozinha, e eu não sabia o porquê que eu tava chorando. É o vazio, sabe? E num desses momentos eu tive um insight muito rápido, assim, na janela do meu quarto, e eu quase me joguei. E ali o Senhor falou comigo. Foi a primeira vez, assim, que eu senti... Que não foi o Senhor, né? Mas eu senti uma presença maligna, sabe? Porque dizem que o suicida, ele não é ele, né? Eu tenho experiência... Eu conheço pessoas que já morreram e voltaram por um suicídio e falam que não lembram de nada. Então eu realmente acredito que não é ele. Não é a pessoa, porque na hora vem... É como se não fosse você, sabe? Foi muito rápido. E se eu me jogar daqui? Sabe? Como se fosse Deus falando, se joga, filha, que eu tô aqui pra te segurar. E o diabo, ele é muito sujo, né? E aí, ali eu me dei conta, eu falei, caraca, eu tô em depressão. E eu tava nesse relacionamento, e eu lembro que numa tarde, assim, de sábado, eu já tava muito mal, entendendo que já tava chegando ao fim, mas eu não queria soltar, né? E eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se isso aqui não for o que o Senhor tem pra mim, se não for o que o Senhor tem pra minha vida, pode tirar. Pode não for esse o casamento, o matrimônio. Enfim, se não for isso aqui, eu nunca tinha feito uma oração assim. Nunca tinha tido uma conversa com o Senhor, sabe? E nem era convertida a nada. E eu falei, pode tirar, só me ajuda, porque eu não vou aguentar sozinha. Isso foi num sábado. Mais ou menos naquela semana, numa quinta-feira, assim, esse relacionamento acabou. E ali eu comecei a me entregar pro Senhor, assim, por inteiro. E comecei muito a ter mais... ser mais intencional. Eu fui muito radical, assim, na minha conversão, sabe? Isso, acabou. E aí, deu mais ou menos umas 2 semanas, assim, uma amiga minha me convidou pra ir pra uma célula, pra um PG, né? Lá em São Paulo. E eu fui. E nesse PG, uma menina tava cantando o louvor, assim, na hora da adoração. E eu tava destruída. Eu lembro até o dia que foi, dia 23 de maio. Eu tava destruída, de 23 de maio de 2022. Eu tava destruída, eu tinha trabalhado o dia inteiro. E eu lembro que eu fotografava, e o maquiador vinha, secava minhas lágrimas, maquiava de novo, e eu tirava mais foto. E eu fui o dia inteiro, assim. E naquela noite, quando ela me chamou, eu falei, eu vou. E eu tava, assim, tem até vídeo, assim, que gravaram. Eu tava, nossa, destruída. E essa menina, ela tava cantando, ela tinha 13 anos. Ela tava cantando uma música autoral dela, que depois se transformou, assim, num louvor, que foi praticamente o louvor rema da minha vida. E ela tinha umas 50 pessoas, assim, no PG. Ela atravessou todo mundo, chegou pra mim e falou assim, o Espírito Santo tá mandando eu te dar um abraço. E eu não sabia nem o que era o Espírito Santo. E te falar que, a partir de hoje, ele tá escrevendo uma nova história. E ela começou a declarar várias coisas sobre a minha vida, assim. E naquela noite, de novo, uma outra pessoa, que foi a pessoa que pregou, uma bispa, veio falar pra mim, entregou uma palavra profética. E dali eu falei, Senhor, tá bom. Liguei pro meu pai, falei, pai, é isso. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Mas assim, eu não tenho outra saída, sabe? Eu não tinha trabalho, eu já não trabalhava mais como modelo, porque tinha vindo a pandemia. Fiquei muito tempo sem trabalhar, e aí eu me descobri como chefe, comecei a trabalhar como chefe de cozinha.
e eu já tava muito ruim de trabalho, assim. Então, assim, eu não tinha mais relacionamento, eu não tinha mais festa, balada, bebida, cigarro, não tinha mais nada. E eu olhei pro lado e falei, cara, eu só tenho o Senhor. Então, você que acompanhou esse momento chave do episódio da Bruna aqui no podcast, certamente que esse episódio falou com você, e é isso que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer se apresentar como Pai a todo aquele que acredita, a todo aquele que vai a Jesus, a todo aquele que busca o Senhor Jesus. Foi isso que Jesus veio revelar aqui na terra, a paternidade de Deus. Por isso que ele falou na oração que todos ou a maioria das pessoas conhecem, que é a oração do Pai Nosso. Ele veio revelar o Pai. Então agora, nesse terceiro momento, já aqui se encaminhando para o fim desse vídeo, desse episódio, a gente quer trazer aqui o episódio que a gente gravou, o momento desse episódio que a gente gravou com a Kellen. Ela é psicanalista e ela falou sobre a verdade sobre os traumas do passado. Esse é um assunto muito caro hoje em dia para a nossa geração. Ele é um assunto, quando eu digo caro, eu digo necessário, porque muitas pessoas, por causa dos traumas interiores, elas estão deixando de viver uma vida em abundância, elas estão vivendo vidas amarguradas, com talvez inveja, com talvez pecados ali não confessados. Então nós precisamos ser curados desses traumas do passado. E esse episódio, esse momento vai edificar muito a sua vida. E nós tivemos também muitos testemunhos, né? A Kellen depois nos contando que pessoas entraram em contato, porque talvez você não vai querer abrir seu coração, às vezes para uma pessoa da sua família, ou às vezes uma pessoa da sua convivência, que também não vai ter essa bagagem tanto espiritual, porque a Kellen hoje é uma das pastoras aqui na nossa casa, Melvin, e também ela é psicanalista. Então, esse episódio certamente vai falar com você esse momento, e pessoas procuraram a Kellen para falar, né, para abrir o seu coração, para pedir ajuda, e queremos deixar essa mensagem para você já nesse momento. Peça ajuda. Tiago 5,16 diz que quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados. Quando nós falamos uns aos outros, nós somos curados. Então essa é a mensagem de transformação para você. Eu acho interessante, Romário, quando a gente fala sobre traumas do passado, porque tem muitas pessoas que não sabem, mas a gente acaba tomando decisões na nossa vida por conta dos traumas que a gente viveu no passado, quando criança, quando adolescente. Aí eu faço a pergunta, que culpa tem uma criança que foi traumatizada? Ela não escolheu ser traumatizada, mas quando a gente chega à fase adulta, que a gente tem o conhecimento de você pegar esses traumas, saber lidar com esses traumas e você renovar a sua mente, é de fato viver aquilo que está escrito em Romanos 12, né? Transformar a mente, renovar a mente, para quê? Para que nós possamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E essa parte aqui desse episódio vai falar muito com você. As pessoas chegam para um terapeuta, para um psicanalista, um analista comportamental, cheio de dúvidas, não entendendo o que está acontecendo, querendo se encontrar, e realmente o que a gente faz não é muitas vezes levar para outro ponto, é ajudar com que a pessoa enxergue outro ponto, enxergue de outra perspectiva, tenha um outro olhar, uma outra visão, porque tem uma coisa que eu gosto de dizer, Gisele, que até baseado na minha vivência, Deus ele não planejou e não quer nada de ruim que acontece nas nossas vidas. O que são traumas? São situações em que nós não temos um emocional estruturado para lidar com ela. Então, às vezes tem uma situação traumática, né, uma situação normal, que ela vira um trauma porque você não teve equilíbrio das emoções para viver ela, para transformar. Então, o que a gente precisa ver? Olhar de uma outra forma, ressignificar, ir lá naquele trauma e entender ele, avaliar. E aí você tem uma nova perspectiva, chega a um outro ponto. Mas é muito mais sobre
um olhar, organizar as emoções, equilibrar aquilo que você está sentindo, do que sair de um lugar e ir para o outro. Você chega no outro lugar porque você fica bem, porque você consegue avançar, porque você vence limites. Deus não planeja nada do que acontece de ruim para nós, mas Ele é especialista em transformar Glória a Jesus. tudo. Ele não desperdiça nada, porque muito do que acontece de ruim são escolhas. As pessoas ficam, porque Deus deixou, porque Deus permitiu. Não, são escolhas. Nós temos uma escolha e toda escolha tem uma consequência. Então, para mim, eu venho de um lar disfuncional. Eu venho de uma história complicada e onde eu recebi isso de pessoas que só tinham o mover do Espírito Santo. Não tinham formação de psicanalista, de analista comportamental, mas tinham exatamente tudo que era necessário. Então, eu fui achada pelo Senhor, pela misericórdia e a graça dele, num ambiente bem assim, onde me foi ensinado valores, foi me ensinado regras, a palavra, Bem, perdão, o que você falou. Não tem nada que transforme a nossa vida para melhor sem perdão. Porque o trauma é algo que você não lidou com o que aconteceu, que você entendeu que era ruim. Então alguém te fez algo, alguém proporcionou aquilo e você só sai daquele lugar com perdão. E o que nós fazemos é isso. Então, eu fui uma pessoa alcançada assim, e o Senhor, ele veio proporcionando, porque ele tinha algo para transformar naquilo ali, né? Naquele meu momento, ele veio transformando o que fizeram comigo, ele veio me mostrando, olha, pessoas se trata assim, pessoas trabalham assim. E olha, engraçado, Mário, que para mim isso é tão interessante, porque já falando um pouquinho de temperamento, eu tenho temperamento colérico. E o colérico, ele tem algumas características bem fortes de suficiência, né, de confiança. E eu fui criada, né, porque a paternidade, ela dá provisão, né, e dá direção. E eu recebi uma direção que potencializava o meu temperamento. Né? Então, meu pai sempre achou que eu fosse capaz, que eu precisava, que tinha que estudar, que tinha que ser independente, que não precisava depender de ninguém. E isso, para um colérico, só potencializa. E um colérico em si, ele não sozinho, ele não cuidaria de uma pessoa ouvindo suas dores, né? Ele é um líder nato, ele dá a direção. Mas esse ouvir de acolher, né, é o Espírito Santo que transforma. Amém. E hoje eu vejo totalmente, para mim é um prazer, é uma honra fazer parte disso que o Senhor tem como missão dele, né? Que é de amar, perdoar e dar a direção para uma vida plena com ele. Então, como psicanalista, eu me sinto muito honrada por poder fazer isso hoje. Porque se dependesse só de mim, da minha história, eu não poderia. O Senhor sabia exatamente, Ele sabe, né? Ele escreveu exatamente o que precisamos, o que faríamos, qual é o nosso propósito. Então, Ele vem dar para cada um aquela medida. E quando somos criança, isso está ali cru, né? Por que é fácil? Como que é mais fácil você descobrir o temperamento de alguém olhando não para o que você faz hoje, mas para a infância? Por conta disso, você já vê aquele que lidera as brincadeiras, né? É um colérico, ele quer ditar as regras, ele quer dizer quem vai primeiro, tem que ser do jeito dele. Um fleumático ele quer estar ali, participar, mas ele vai aceitar. Ele vai aceitar, não, então tá. Aí de vez em quando ele vai querer, na hora da competição, pensa um colérico e um fleumático competindo, porque são os dois temperamentos que são racionais,
né? E eles são extremamente competitivos. Só que o colérico sempre vai ditar mais. Ele vai ditar mais, enquanto o fleumático ele vai usar a energia que tem para ganhar. Não tem como você saber a sua identidade se você não souber qual é o seu temperamento. Porque temperamento, como eu disse, é a parte inata, né? A gente nasce assim. Como que eu vou saber quem sou se eu não sei as características que Deus escolheu para mim, que eu tenho? Então, o temperamento, ele diz muito sobre a nossa reação. Como que a gente age, é o nosso instinto primário, né? Como eu vou agir, mas temperamentos, já de antemão, eu gostaria de desmistificar algo sobre temperamento. Temperamento não é rótulo e temperamento não define ninguém sozinho. Quando você olha para alguém e o temperamento dela grita, né? Eu como analista de temperamento, eu olho eu já de cara, não, o Romário é porque ele está em total desequilíbrio. Por quê? Porque nós não somos só temperamento. Temperamento é essa parte que nós nascemos, aquilo que impulsiona as nossas ações, o nosso comportamento, né? O nosso lado mais instintivo, aquilo que a gente é de verdade. Porém, nós também temos personalidade. A personalidade é o que nós vamos construindo ao longo do tempo. Eu vou falar de uma forma nada técnica aqui, mas para que todos possam entender. Temperamento a gente nasce e não muda. Tem algumas teorias por aí, mas a teoria que eu acredito é que temperamento não tem mais de um. Porque senão não seria a perfeição de Deus. Deus ele é exato, ele é preciso. E se nós fomos construídos com um temperamento, então nós temos um temperamento. Tem várias outras bases para eu falar para vocês por que mas eu vou me ater só a essa. A questão de não mudar é, tipo, eu sou fleumático, eu não vou nunca se tornar um sanguíneo. Não. Ah, entendi. Mas ele é transformado. Você pode ser transformado nas suas características, você pode ser equilibrado. Então, temperamento é só um. Ninguém tem dois temperamentos, né? Nós temos um temperamento. O que temos que muda? A personalidade. A personalidade muda, porque ela é o seu temperamento, somado ao ambiente que você vive, a como você foi criado, a como são seus pais, a escola que você estudou, se você professa uma fé ou não, sabe, o meio. E caráter, né? Por que a personalidade muda? Porque o caráter pode mudar. Glória a Deus. Nós todo dia buscamos, nós aqui, esse é o podcast regido por 2 cristãos. Então, qual é o caráter desenvolvido de vocês? O caráter de Cristo, não é? Sim. E nós não nascemos e vamos crescendo com os nossos traumas, bem com o caráter de Cristo bonitinho ali. A gente vai desenvolvendo ele, por isso muda. Mas a sua essência, o temperamento, não. Como você reage às coisas, não. Mas você vai transformando na sua personalidade. O que as pessoas veem primeiro? A sua personalidade. Porque a soma do temperamento com o caráter, o meio, as situações, formando a tua personalidade. Então, o que a gente mais vê, as pessoas confusas, é porque elas confundem temperamento com personalidade. Aí fala assim, eu vi tais características. Então, eu sou um pouco colérica e um pouco melancólica. Não. É porque algumas situações de personalidade, a forma que eu fui criada, como vão ditar como eu me comporto. Então, o temperamento não é rótulo. Não pode falar, eu sou grossa. Se eu pudesse falar, não, eu só ensino. Eu não ouço ninguém, não quero saber a tua opinião. Colérica seria assim. Não. Eu sei que doeu, eu sei que você teve esse trauma, mas espera aí, agora você tem que seguir assim, você tem que pensar assim, vai lá e perdoa. Não, não é assim. Você tem que ouvir. Hoje eu sou uma colérica assim, transformada. E até porque daí também, com o caráter transformado, a gente vai entender que um desvio de conduta do caráter seria não ouvir, né? Não ouvir, exatamente. E sabe o principal que para mim muda todo o comportamento das pessoas, seja qual o temperamento,
seja qual for o ambiente que você viveu, amor. Amor. Amor e perdão. Por isso que, vou ter que comentar, né? Gosto muito de falar sobre isso. Por isso que ficou 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Sabe qual a dificuldade dos relacionamentos? Você não sabe nem quem você é, como você vai se amar. Você não se acolhe. Você não se perdoa. Como você vai saber quem você é? Como você vai amar o próximo? Às vezes nós estamos muito presos na nossa espiritualidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tenho dúvida que eu o amo. Ok, mas e o segundo? Eu amo a mim mesmo? Eu perdoo? Geralmente uma pessoa, quando ela é abusada, ela carrega a culpa. Tá vendo onde às vezes fica difícil? Por uma dor causada. Se ela não é ressignificada, eu não consigo nem me amar. Eu vou ter problema para me relacionar. Bom, com certeza você foi tocado pelo Senhor nessa parte, nesse pequeno trecho do episódio da Kelly. E o Romário estava me lembrando aqui do livro do Emerson, né? O pastor Emerson Fabiano Cordeiro, ele é pastor hoje no Mevan, aqui em Itajaí, e ele escreveu um livro, Traumas Vencidos, Caráter Desenvolvido. Nós estamos falando de alguém que passou por dentro desse processo, hoje ele é uma pessoa curada e hoje ele é uma pessoa que toca vidas e escreveu esse livro para abençoar você, porque certamente você tem dúvidas, você tem culpas, você tem como é que eu saio disso, por onde começo. Então você que se sentiu tocado aqui por essa parte, nós queremos também deixar aqui, a gente vai colocar aqui na descrição o livro do pastor Emerson Fabiano Cordeiro, Traumas Vencidos, Caráter Desenvolvidos. Ele tem propriedade para falar e ele é uma das pessoas que ministra atualmente aqui nos nossos corações, porque Deus fez uma linda obra de restauração, de transformação na vida dele. Então, agora, Gesiel, nós vamos então para o quarto e último momento aqui desse episódio. Eu já quero pedir para você, deixa aqui nos comentários, se até aqui Deus falou com você, já escreve aqui nos comentários, curte esse vídeo, também compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. E agora, Romário, eu posso dizer para você que esse episódio do pastor Rodrigo, ele ficou e vai ficar para minha história. Que nesse episódio, eu costumo dizer de uma forma, assim, brincando, né? Que esse episódio eu sei que abençoou muitas pessoas, serviu para muitas pessoas aqui, batemos recordes de visualizações na época, mas eu posso dizer que Deus preparou aquele momento para mim, porque Deus falou muito comigo, Romário. Deus foi muito pontual na minha vida particular, e aqui, nesse pequeno trecho do episódio do pastor Rodrigo, que foi o episódio 6, ele vai falar sobre algo que ele viveu e que talvez você esteja vivendo, que é o quê? Deus, ele permitiu, Romário, ele perder tudo, ele perdeu tudo, ele perdeu carro, ele perdeu casa, a vida financeira dele virou uma bagunça, dívidas com certeza, para quê? Para aprender a depender de Deus. E eu quero dizer aqui uma coisa para você, a pessoa que ainda não aprendeu a depender de Deus em sua totalidade, é porque, Romário, talvez tenha uma deficiência paterna. Talvez. Na grande maioria dos casos, você pode conversar com psicólogos cristãos, sempre cristãos, tá? Psicólogos cristãos, psicanalistas cristãos, eles vão identificar em você, na grande maioria das vezes, identifica na pessoa que tem essa dificuldade de depender de Deus, de ver Deus como Pai, uma deficiência paterna. E aqui o pastor Rodrigo vai falar sobre esse momento e eu espero que Deus fale com você. Confira. Aí Deus falou comigo assim, a partir de hoje você está listado na lista de pagamento do céu. Está lá na minha planilha, eu construí uma planilha, passei por uma falência, perdi tudo. CLT, então... Perdi dinheiro, perdi carro, perdi emprego, perdi tudo, só não perdi a mulher, glória a Deus. Então o senhor é um CLT do céu, então? É nesse naipe. E isso nunca vai mudar. Amém. Passo pela falência, um cara que estudou para ser empresário, que tive salário, que bola. Na razão, nunca ia chegar nesse Zero. ponto. Zero.
Num negócio eu ganhava muito mais dinheiro do que um salário, um XYZ. Peraí, você quer viver no nível da terra ou no nível do céu? Meu Deus. Só para nós entender aqui. Moisés, você quer ficar com Jetro porque ficar com Jetro é mais confortável. Você presta conta para ele, as ovelhas não são suas. Não falta pão, tem casa, tem até honra. Você confia que eu estou dando algo para você que eu quero que você faça e que você pague também? Aí Deus começa a me desconstruir. Deus chega e fala assim para mim, você vai passar por 3 processos. Cada um ano referendado como ano desse, ano desse, ano desse. Meu irmão, Deus me confrontou na mente, maneira de pensar. Deus me confrontou na alma, comportamental. Deus me confrontou no temperamento, o que é muito difícil. Muito difícil. Deus me confrontou nos relacionamentos. Deus me confrontou com relação a finanças. Deus me confrontou com relação aos sonhos. Deus me confrontou com relação ao meu relacionamento com Ele. Deus me confrontou no meu orgulho, porque, desculpa o que eu vou falar aqui, se estiver errado, por favor, já me corrija. Eu acho que todo ser humano tem orgulho. Eu tenho certeza. Obrigado. Só manifesta diferente. Deus me confrontou na minha mediocridade. Se você não se veste, você não sabe se vestir. Você é medíocre. Você não representa o reino que você prega. Você fala que eu sou um Deus que supre, que as pessoas olham para você e não vê o que você fala. Seu discurso não está coerente com a sua maneira de se vestir. O sim da boca não está o sim do coração. Você crê, porque eu vi coisas extraordinárias. Coisa extraordinária. Pra você ter uma ideia, nesse processo, eu tinha um carro e morava de aluguel. Tudo certo. Honrosíssimo, sim ou não? Sim. Entrou um dinheiro da minha família, naquela ocasião, que eu não esperava. Beleza. Deus falou comigo uma madrugada, você vai comprar tal apartamento. Aí eu disse assim, Deus, eu não vou comprar, por quê? Porque o meu dinheiro não vai chegar. No outro dia Deus fala comigo de novo, você não quer depender de mim. No 4º dia disse, Senhor, comprei, tá tudo certo, porque eu aprendi que eu não queria depender de Deus. Medo. Deus me confrontou no medo. Precisa ser desconstruído. Porque eu fali. Eu errei? Errei. Não administrei bem minhas finanças? Não, tão bem assim. Mas era um processo em Deus. Eu entender isso foi difícil. Porque confrontou a mim como homem. Porque eu tenho que prestar conta para minha esposa. Maridos, vocês, queridos, que gestam a sua casa, que não fazem um orçamento familiar, meu irmão, quero te dar um conselho com toda humildade. Faça junto com a sua esposa. Esposa, você que tem valor de renda separado do seu esposo, você não é casado na totalidade. Só é casado na totalidade quando o dinheiro for o mesmo. Não importa se ela ou ele ganha mais. A minha esposa trabalhou quase 1 ano e vivíamos do salário dela porque eu estava desempregado. Deus tratou meu orgulho, a minha vaidade de homem. A minha esposa chegava e dava, amor, tá aqui o dinheiro. E eu prestava conta para elas. Hoje eu tenho a planilha, porque eu aprendi. Todo mês a gente senta de 10, 15 minutos. Ó, pagamos isso, pagamos aquilo. Enfim, compramos o apartamento. Vendi o carro que eu tinha, porque Deus falou um dia de manhã. Eu amava aquele carro, cara. Amava aquele carro. Eu gosto de andar de kart, né? Eu gosto de carro e tal. Gosto muito. E aí, o que acontece? Desci um dia do apartamento, alugado. Estava negociando para comprar. Quando eu desci, Deus falou para mim assim, você vai vender esse carro seu. Deus tirou na hora do meu coração. Meia hora depois tinha vendido. Segunda-feira o dinheiro estava na conta, paguei, entreguei, tudo certo, obediência. Você quer ver o seu chamado? Procure obedecer, mesmo quando não quiser. Ok, não estamos falando de vontade, estamos falando de obediência. Beleza. Comprei, paguei, tinha 13 mil para comprar um carro. 13. Peguei e fui para Curitiba, vou comprar um carro em Curitiba, mais barato. Quando eu estou subindo a serra junto com os irmãos, Deus falou assim, você veio para cá não para comprar carro, você não vai comprar nada. Nada. Vou voltar, né? Não, sobe a Curitiba que eu quero falar contigo. Você vai em tal lugar fazer um ato profético. Manda quem pode, obedece. Quem tem juízo. Senhor, eu te amo. E a presença, né? Aquele carro se encheu, dá para começar a orar. E aí, como Moisés, né? Se a tua presença não for comigo, não Vou fechar com essa palavra aqui. Ah, meu Deus. Essa vai ser o fecha. Tá aqui, ó. Êxodo 33, 15. Falei. Cara, o carro se encheu. Chegamos lá, não comprei nada.
Não era para comprar. Quando eu desci, Deus falou comigo, você só vai comprar carro quando eu falar. Fiquei 5 meses sem carro. Eu e minha esposa somos pastores. Pensa, para lá, para cá. Uber. Louvando a Deus, né? Uber é melhor que ônibus, né? Só me perdoa, mas É melhor? uma das grandes dificuldades, Gesiel e Rodrigo, é como é que eu lido com o incrédulo que caminha comigo nessa hora? Porque Deus fala assim, ó, tu não vai comprar é nada. E aí imagina o incrédulo, mano, eu vim contigo aqui em Curitiba para comprar um carro. Como é que o senhor lida com os incrédulos? Depois, se o senhor puder... Experiência. Eu conto o que eu vivo. Porque eu não posso obrigar você a crer no que eu tô te falando aqui. Porque nós estamos diante de um Moisés, e talvez eu aqui vou me colocar no lugar como se eu fosse o povo. Porque Deus falava a Moisés, ó, eu vou dar, eu vou sustentar, eu vou caminhar com vocês. Mas eu dizia, não, mas eu quero o Egito, mas eu quero a cebola, eu quero... Como é que o senhor chegou, teve que passar a mesma personalidade, né? Como é que o senhor lidava com os... Eu vivia. Eu não posso obrigar você a ter a mesma fé que eu. Eu simplesmente expresso a minha fé, ponto. Eu preciso respeitar o limite da pessoa. Eu não posso exigir de quem não crê e quem... Como é que eu vou esperar que alguém creia num Deus que eu me relaciono se ele não se relaciona? Tá aí a chave. Eu preciso ser o primeiro Jesus que ele vai ver. Eu preciso ser a Bíblia que ele vai ler. Esperei 5 meses. Só tinha 10 mil. Paga isso, paga aquilo. Aí, chegou no 3º ou 4º mês, não me recordo, achei um carro em Joinville. Pô, fechou. Eu tinha 13, pô, ali é 19 mil. Fechei com o cara. Segunda-feira eu vou buscar. Meu, fiquei feliz. Pô, glória a Deus. Ah, tá joia. Cara, queridão pra cá. Não, cara, eu te espero aqui. Sábado à noite fui dormir, tudo certo. Acordei de manhã, domingo, buscar Deus, Aí fui pra presença do Espírito Santo assim, ó. Quando você chegar no culto hoje, vai procurar tal irmão, porque eu vou falar contigo por meio dele. Já achei aquele estranho. Por que não falou comigo aí? Que nós estamos nós dois aqui. Perdeu, hein? Já fiquei... Perdeu não, ganhou. Cara, eu conheço esse... Ganhou. Eu conheço isso. Alguma coisa não tá fechada. Já, cara, senti. Tu conhece a presença. Tu conhece a presença. Tu sabe. Sabe aquele perfume quando tu chega em casa que a tua esposa não tá? Ela botou tal perfume, porque eu conheço. Cara, tem alguma coisa aqui. Não deu tempo de eu procurar o cara. Um amigão meu. Um dos pastores lá da equipe. Quando eu cheguei no culto, ele assim pra mim, ó. Cara, sabe o que é a convicção? Ele me abraçou e disse, mano, eu tava orando essa manhã e Deus me deu uma palavra pra ti. Tá. Ele olhou pra mim. Já sabia, né? Disse, não sei o que é. Não sei o que é. Ele assim, Deus falou pra mim, disse pra ele não comprar carro. Saí pra fora, mandei um WhatsApp pro cara, querido, com todo respeito. Pô, fui aí, um texto assim, né? Dócil. O cara, não, te entendo, tal. Esperei mais quase 2 meses. Tinha 10 mil reais pra comprar um carro. E Deus não falou comigo. Aí a minha esposa, pô, amor, 5 meses, né, querido? Me ajuda, né? Disse assim, ó, enquanto Deus não falar comigo, eu não vou fazer nada. Peguei o dinheiro, guardei na poupança, deixei lá. Passou 5 meses e tanto. Saí um dia da reunião pastoral. Tô aqui na beira-rio, caminhando. Olhei meu celular cheio de mensagem. Olhei uma, olhei 2, olhei 3. Um áudio, talvez de 5 minutos, não lembro mais muito bem. Botei andando, que eu ia lá num lugar fazer um pagamento, depois voltar, chamar o Uber para ir para casa. Uma pessoa assim, oi, tudo bem e tal, olha só, nós vamos te dar uma oferta de 25 mil para você comprar um carro. Eu tinha 10. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Eu tinha 10. Desde que a gente anda na obediência. Eu tinha 10, agora eu tenho? 25. Não, 35. 35. Beleza. 35. Show de bola. Meu cunhado, uma semana antes, tinha mandado para mim a foto de um carro com uma placa escrito MJY. Olhei, maravilhoso, Jesus e Yeshua. Uau. 7E, 76. 7 é o perfeito. E, Emanuel. 7, perfeito. 6, homem. Rodrigo. 76 é o ano que eu nasci. Essa placa tá falando comigo. Mas guardei no coração. Tinha 10, o carro custa 40. Não dá, né? 30 é muito longe, né? Agora eu tenho 35, já fiquei mais fortinho, né? Mandei a mensagem pro cara, eu ainda tenho o carro. Não tenho. Posso ir ver? Posso. Marquei com o cara. Respondi a pessoa, tal, não, tal. Conversei, tudo certo. Não, é uma oferta, tal. Ótimo. Saí dali. Muito bem. Saí dali. Tinha um compromisso com uma pessoa, acho que 3 ou 4 dias depois, não me recordo muito bem agora. Aí fui ter um compromisso com essa pessoa. Cara, eu queria te perguntar, tu não comprou carro ainda? Comprei o carro.
tô negociando. Sério mesmo, cara? O que tu comprou? Ah, comprei esse carro, tal. Como é que tu fez, cara? Ah, achei assim. Não, financiei. Ah, paguei tanto. Ah, me faltou, acho que era 5 ou 6 mil. Peguei aqui na Via Crédito e tal. Mas já dinheiro na conta. Eu vou lá amanhã de manhã, inclusive, pagar o carro, pegar, fazer tudo certinho e tal. Amanhã, fim do dia, eu tô de boa. O cara olhou pra mim e disse assim, agora entendi. Qual é o teu Pix? Eu disse, não, mano, eu vou pagar o café aqui. Ele disse, não tem a ver com o café. Qual é o teu Pix? Eu disse, por quê, mano? Porque o Espírito Santo está dizendo para mim que não é para você pagar isso, é para mim pagar. Faltou quanto? 6? Fez na hora. Meu Jesus. Eu peguei 6 mil num dia, no outro dia eu cancelei, eu quitei o financiamento. Por quê? Porque eu aprendi que na presença de Deus, tudo tem um tempo certo para todas as coisas. Que não é o nosso tempo. Se Moisés faz antes dele ir para o treino em Midian, ele ia errar. Porque ele era um Moisés quando foi, mas ele é outro quando ele volta. Deus tem me dado uma promessa de Israel. Sim ou não? Falei, né? Ótimo. Esperei 15 anos. Esperei confiadamente no Senhor, porque Deus falou. E para mim é assim, Romário. Deus falou, ele falou. Glória a Deus. Não quer dizer que eu não passo momento de ansiedade, de preocupação. Não quer dizer isso. Ok? Até de tristeza em alguns momentos. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu me mantenho na fé. 15 anos se passaram. 2020, um casal nos liga. Tu e a Shirley podiam estar com a gente num café e tal. Pensei, poxa, aconteceu alguma coisa. Dificilmente eles chamam dessa forma. Fomos ter com eles. Naquele dia. E sentamos à mesa. E eles começaram a chorar, nem falaram nada. Pegaram o envelope. É isso aí mesmo. Abrimos. Estava tudo pago. Vocês embarcam dia tal. Esse é o Deus que nós servimos. No tempo dele, Estava tudo lá é em perfeito. Israel. Estava lá em Israel. Deus falou comigo assim. Se você se manter na minha presença. Eu serei o seu tudo. Então, você que acompanhou agora o último momento aqui, já se encaminhando para o fim desse episódio, certamente que quando a gente perde tudo, o processo da dor, o processo do sofrimento, ele nos ensina muitas coisas. Certamente que se a gente perguntar que ninguém vai querer passar, mas hoje, o pastor Rodrigo, hoje, vamos dizer assim, um conselheiro, né? Uma referência hoje para as nossas vidas, assim como homem de Deus. A gente não quer enaltecer e nem idolatrar ninguém, mas a gente tem visto pessoas com caráter desenvolvido, né? E o pastor Rodrigo, ele foi esse cara e ele é esse cara, e até testemunhando aqui de uma coisa muito pessoal, Deus nos permitiu agora, algumas semanas atrás, em outra cidade, infelizmente a gente perdeu um ente querido, uma pessoa que foi salva, que está com Deus, e o pastor Rodrigo era o preletor, vamos dizer assim, que foi encarregado de fazer aquela cerimônia fúnebre. E esse é um momento difícil e é um momento assim que a gente viu mais uma vez, né? O caráter ali do pastor Rodrigo como pessoa, estando lá, apoiando. Então a gente fala isso de uma forma muito humanizada, porque não é só gravar um episódio aqui e não ter mais contato, né? Então assim, Deus nos permitiu ter essa relação aí com o pastor Rodrigo, ele tem sido esse homem de Deus nas nossas vidas, tem nos ensinado muito mesmo, né? Então, agora para concluir aqui então, como você pôde ver, o nosso podcast se chama Som Profético e ele é baseado em 3 pilares: familiar, ou melhor, começando o mais importante, espiritual, familiar e financeiro. Então aqui nós temos essas 3 bases. Nenhuma delas está acima ou abaixo, mas sim, se a gente puder medir todas em uma linha horizontal. Por quê? Porque nós sabemos que das 2 instituições que Deus criou desde o início do mundo, desde o início que Ele colocou o homem na terra, foi igreja e família. Então, vida com Deus, alinhamento com Deus e alinhamento com família. Então, o primeiro episódio aqui, o primeiro corte, o Gustavo teve uma visão espiritual. O segundo e o terceiro, a Bruna, paternidade, relação familiar,
Kellen, terceiro episódio, relação familiar, muitas pessoas traumatizadas, não se perdoando ali dentro entre famílias. Então, e o quarto episódio aqui, o pastor Rodrigo fala de uma experiência financeira dentro de todo esse processo espiritual, familiar e financeiro. Então nós queremos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus por essas vidas, por esses mais de 30 episódios, foram alguns episódios aí, e tivemos algumas lives também, então sempre baseado nesses 3 pilares. Por quê? Porque a gente acredita, né? A gente acredita que pessoas cheias do Espírito Santo, que têm uma vida com Deus, têm muito para nos ensinar. E uma frase que eu quero deixar aqui, agora para concluir esse episódio, uma das pessoas que a gente gravou, ela falou o seguinte, que foi a Mayra, a esposa ali do David. Ela falava assim: eu estava prestando um desserviço para a sociedade. Essa frase ficou gravada no meu coração, por quê? Porque às vezes as pessoas, elas precisam ter essa consciência de que o que elas fazem longe de Deus, elas estão prestando um desserviço para a sociedade. Além de elas não encaminharem as pessoas para Jesus, elas estão tirando as pessoas do caminho. E isso está aqui na nossa palavra, na Bíblia Sagrada, que muitas das vezes as pessoas, eles são cegos, os fariseus não deixam as pessoas entrarem para o reino de Deus e ainda tentam convencer a estar longe do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse ano ainda teremos mais alguns episódios, mais 3 episódios ainda em dezembro. E continuamos aqui pedindo a sua curtida, o seu compartilhamento, mas queremos dizer para você que de março até dezembro, até hoje, muitas coisas foram criadas, muitos testemunhos, muitos comentários, né? Então, assim, foi algo assim transformador para as nossas vidas e certamente queremos pedir para você deixar aqui um comentário se você acompanhou um ou mais episódios daquilo que Deus falou com você. Nós queremos desejar a você desde já um excelente mês de dezembro, que Deus venha te surpreender esse ano e que você venha se aproximar cada dia mais do Senhor Jesus Cristo. Amém, Romário. Eu também quero agradecer a Deus, né, por tudo quanto Ele tem feito até aqui. A gente sabe que todos os episódios que eu e o Romário gravamos, foi obra do Senhor. Então nós somos gratos pelas visualizações, somos gratos pelos convidados, pelos episódios, e nós damos toda a honra e toda a glória a Deus. E Romário, vamos partir para a conclusão, mas antes eu gostaria de perguntar para você, de março, na verdade, até aqui, tantos episódios, tantos momentos especiais. Qual foi o momento que você pode classificar que você foi tocado pelo Senhor também? Porque eles são tocados, nós também, né? E nós temos, no nosso particular, episódios que transformaram a nossa vida. Qual foi, Romário, o momento? Bom, então, até comentando aqui assim um pouco com vocês, nessa forma coletiva, é algo que, quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a se dedicar a gravar, a trazer ministrações que vão transformar a vida de vocês, eu diria que de primeiro, assim, comentário sobre isso, o alinhamento com Deus. Porque nós oramos, teve pessoas que a gente queria muito gravar, mandamos mensagem, não deu certo, e teve pessoas que a gente não convidou, né? E elas foram dentro da nossa sala e nós tivemos o privilégio de gravar, e foi assim um episódio extraordinário. Ela foi junto com uma outra convidada e a gente teve a oportunidade de gravar sem mesmo ter sequer mandado um convite, uma mensagem, mas Deus preparou isso, né? Então a gente sempre fala desse alinhamento com Deus, porque se o Senhor não ministrar as verdades que precisam ser passadas aqui, né, a gente talvez vai estar trazendo um conteúdo que não vai mudar a sua vida, mas quando Deus nos direciona e traz as pessoas, certamente que edifica. E o segundo ponto que eu diria, porque todos os episódios marcaram a gente, mas o segundo ponto também de forma coletiva, como Deus nos ensinou a importância das conexões, a importância dos relacionamentos. Deus, ele nos criou para a gente viver em relacionamento. Então a gente gravou com pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, com várias pessoas de outros estados, então de várias cidades, melhor dizendo. Então assim, foi algo muito de Deus. E ver a gente sentado um dia com uma pessoa, com um assembleiano, daqui a pouco sentamos com um batista, daqui a pouco a gente sentou com pessoas
com um quadrangular, com outras pessoas ali que foram passando. Então, assim, a gente viu Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Eu acho que isso me marcou bastante, sim, porque ver Deus em vários lugares, em várias esferas, isso não tem preço, né? E como até comentei, essa frase ficou gravada na minha mente, né? Sobre a gente não prestar um desserviço à sociedade. Isso também foi uma coisa que eu ainda estava meditando hoje ainda. Então, é isso aí. Glória a Deus. E também, claro, eu tive, assim, momentos muito especiais em todos os episódios. Eu pude ver a mão de Deus conduzindo e fazendo tudo aquilo que nós, Romário, não conseguiríamos fazer. Então, de março até aqui, nós subimos o primeiro episódio em março, mas a gente estava estruturando o som profético entre janeiro e fevereiro. E eu posso dizer que o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai, Ele se revelou a mim como o Deus da provisão nesse tempo. Porque Deus ele me conduziu num lugar que eu jamais imaginaria que Deus me conduziria. E Ele se revela a mim nesse momento onde acaba minhas forças, onde o meu conhecimento já não valia mais nada, já não fazia mais nada, o que eu sabia fazer já não prestava para mais nada. É realmente aquela mensagem que a gente ouve da tempestade, sabe? Aquela tempestade que você está no barco e você mesmo sabendo navegar, quando chega a tempestade, você sabendo navegar já não presta para mais nada, você sabendo lidar com aquele momento já não presta para mais nada, até que Jesus chega nessa tempestade e fala: acalma a tempestade, acalma o mar. Então, nesse período das gravações, a gente não transmite para quem está vendo, mas a gente passou por uma turbulência, né? Eu também passei por uma turbulência e Deus se revelou a mim como Deus da provisão, onde quando acabou as minhas forças, quando eu não consegui fazer, Deus ele foi lá e fez, provando para mim que na verdade, se não é Deus fazer, o homem não faz nada. Então eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por esses momentos tão especiais. Chegamos aqui até dezembro porque Deus nos sustentou e graças a Deus, né, Romário, nós não falhamos nenhum episódio, né? Tivemos lives, tivemos episódios e agora estamos tendo aqui a retrospectiva. Isso. E, Romário, vamos caminhar para o final, sua conclusão, então? Então queremos agradecer a você mais uma vez, dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus e dizer para você que creia em Jesus cada dia mais, se aproxime do Senhor Jesus. Nosso papel aqui de dedicar esse tempo é para uma coisa, levantar o nome de Cristo e para que você conheça Jesus cada dia mais, tenha um íntimo relacionamento com o Senhor e seja cheio do Espírito Santo. E também aqui queremos fazer um agradecimento, quero agradecer aqui a minha esposa, porque ela esteve junto nesse projeto. Elaine, quero dizer que você é uma bênção na minha vida e dizer que eu te amo muito e te agradecer porque muitas das vezes os nossos familiares, né, a minha esposa esteve por trás das câmeras, assim como a sua, ali servindo, se dedicando, apoiando, dando ideia, orando. Então, nós também queremos honrar aí a nossa casa e também honrar os nossos pastores aqui da Melvin, pastor Douglas, Regiane, pastor Luiz, pastora Edna, que também sempre nos ensinaram muitas coisas nesse ano e estamos aqui hoje nesse templo, melhor dizendo, fazendo aqui essa gravação para que chegue até você. Então, para concluir, Deus abençoe sua vida. Minha gratidão por Deus ter colocado você aqui, por você ter dado o seu tempo para nos ouvir. Espero que você tenha sido edificado também nesse episódio, assim como os outros. Se você está aqui pela primeira vez ou segunda vez, eu sugiro que você assista todos os episódios do Som Profético, porque foi todos os episódios preparados por Deus, o Senhor quem preparou,
para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu também não posso deixar de agradecer aqui a minha esposa, a Josiele, a Eduarda, minha filha, minha princesa, minha esposa, a mulher mais linda dessa terra que eu amo, e a minha filha, minha princesinha, a Eduarda. Deus abençoe a vida de vocês, sou muito grato a Deus pela vida de vocês e também quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores e suas esposas, toda a Melvin, né? Ministério Evangelístico Luz e Vida às Nações, e louvamos a Deus por esse momento tão especial. Na segunda-feira, com o episódio normal. Episódio normal, segunda-feira. Às 19 horas, não perca, e o último episódio do ano, você não pode perder, vai ser um episódio especial, tá? Com certeza uma palavra de destino para a sua vida, mas nós temos ainda 3 episódios pela frente, amém? Nós nos vemos então na próxima segunda-feira, às 19 horas, com mais um som profético, o som que vem do alto.